pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Informa, um espaço de diálogo e reflexão crítica sobre educação, sociedade e democracia. O Informa é um programa da Faculdade de Educação da UFBA, formado por estudantes e professores que acreditam na comunicação popular e na divulgação científica como ferramentas de transformação social. Nosso objetivo é aproximar a universidade do chão da escola, dando voz a quem vive e pensa educação no cotidiano. Eu sou Iris Matos, estudante do bacharelado interdisciplinar em Ciência e Tecnologia e integrante da CCS, Comunicação Popular e Divulgação Científica em Educação. Junto comigo está o professor Vitor Bem-vindo, que ministra essa CCS, juntamente com a docente Márcia Freitas. Toda a produção deste episódio foi construída de forma colaborativa pela nossa equipe, que também conta com Michele Nascimento e Márcia Balieiro, estudantes de Pedagogia, e Tatiane Oliveira, estudante do Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades, integrante da CCS. O podcast Informa nasce do trabalho coletivo das e dos estudantes dos projetos e componentes de extensão do programa Informa, que planejam, pesquisam, roteirizam e produzem cada episódio com compromisso com a educação pública. Hoje temos a honra de receber Micaela Bálsamo de Mello, doutora em Educação pela Universidade Federal da Bahia. Micaela é pedagoga e possui trajetória sólida na formação de professores, na coordenação pedagógica da educação básica e na gestão de políticas públicas voltadas para acesso, permanência e aprendizagem na escola pública. Ao longo da carreira, realizou também formações em áreas como educação inclusiva, gestão pública, Libras e educação, pobreza e desigualdade social, que dialogam diretamente com sua prática e com seu campo de pesquisa. Atualmente, integra grupos de pesquisa da UFBA nas áreas de gestão e políticas da educação e educação infantil. Em sua tese, A Reforma do Ensino Médio na Rede Pública Estadual da Bahia, uma análise a partir da arena política é uma contribuição central para compreender como o novo ensino médio ele foi produzido, disputado e regulamentado no Estado. No trabalho, Micaela analisa a arena de disputas e mediações, que conformam a política educacional, as mediações internas da Secretaria da Educação e as contradições entre o discurso oficial, os documentos normativos e a realidade cotidiana das escolas. A tese também evidencia como a reforma profunda desigualdades históricas tensiona o trabalho docente e reorganiza o currículo sob uma lógica de inovação e racionalidade gerencial. A nossa proposta neste episódio é essa pesquisa da vida real, entender o que está por trás da implantação do novo ensino médio no estado da Bahia, como essas disputas aparecem no cotidiano da escola pública e por que é tão importante discutir a educação de forma acessível, crítica e com os pés no território. Micaela, é um enorme prazer ter você aqui com a gente. Para começar, gostaríamos que você se apresentasse um pouco, contasse um pouco da sua trajetória, como chegou ao tema da reforma do ensino médio e o que te motivou a mergulhar nessa investigação. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite, fico muito honrada de fazer parte desse projeto. É um projeto que faz muito sentido, né, para quem está na educação básica, para quem pesquisa, para quem discute. E eu cheguei a esse tema porque por um período eu trabalhei em uma secretaria de educação do município, um município menor, e me inquietava muito nesse trabalho o funcionamento das políticas, né, como elas eram implementadas. E então eu fui estudar sobre elas, eu fiz uma especialização em gestão pública, e nessa especialização eu pesquisei especificamente algumas políticas intersetoriais. E senti a necessidade de aprofundar ainda mais esses estudos, então trouxe para o mestrado. Quando eu voltei do mestrado, da licença, eu fui para uma escola de ensino médio, e foi justamente no momento em que estava em ebulição o tema. Então, eu comecei a estudar sobre a reforma do ensino médio para poder elaborar o projeto pedagógico daquela escola que estava nascendo. E comecei a compreender as disputas que estavam em voga, ouvia os estudantes, ouvia os profissionais, ouvia o que estava acontecendo no cenário nacional e fui pesquisando. Então, para a pesquisa do doutorado, eu disse, não, preciso entender melhor como é que isso funciona. E aí, o meu doutorado foi orientado pelo professor Rodrigo. E, nesse momento, a gente estava vendo que era um tema que estava em voga, que estava em ebulição,
e a gente foi procurando o recorte que desse conta de responder a essa inquietação de por que que isso está acontecendo? Por que que as questões que os estudantes trazem, os profissionais, os pesquisadores de educação trazem como necessidade de reforma, que foi o mote das ocupações das escolas em 2013, foram silenciadas e está sendo imposto um outro currículo, uma outra proposta, uma outra política. Então, a gente começou nas nossas pesquisas e nas trocas com outros grupos de pesquisa, a gente começou a entender o que existia para além do discurso, né, oficial do Ministério da Educação. E a gente começou a perceber também que existiam outros atores, para além do Ministério, para além dos estudantes, dos professores, que iam aparecendo. E a gente foi prestando atenção quem eram esses atores. E aí, por isso que a gente foi discutir essa questão da arena, né, no sentido assim, existia um objeto que estava em disputa, né, que era essa política do ensino médio, e existiam diferentes atores disputando. E aí a gente foi entender o que é que eles estavam disputando, quais eram os interesses. E aí eu cheguei ao tema da tese. Micaela, obrigado pela sua presença. Bem, eu queria começar fazendo uma pergunta sobre como essa implementação do novo ensino médio, ela veio por parte do governo federal em 2017, a partir do golpe contra Dilma, a partir de um conjunto de contrarreformas, né? E ela tinha alguns objetivos oficiais, né, que estavam sendo colocados, muito relacionados, por exemplo, à questão do interesse do estudante, muito relacionados também às questões ligadas à evasão, né? Muito se ligava à ideia da evasão, à falta de interesse, que a gente pode até questionar um pouco dessa lógica, né? Porque tem outros elementos que não estão sendo contemplados nisso. E aí a gente queria saber, com base na sua investigação sobre a produção e implementação da política para o ensino médio aqui na Bahia, até que ponto esses objetivos foram de fato alcançados e quais as contradições aparecem nesse processo? Quando eu comecei a pesquisar, eu fui observar em algumas escolas, né, daqui da região metropolitana, e também ouvi os estudantes. E, de fato, o que aparecia nas propagandas, né, sobre uma mudança de objetivo, sobre uma necessidade de atualização curricular, era verdade. Os estudantes, profissionais, pesquisadores falavam sobre isso. Só que depois, o que eles diziam que precisava de novidade, de mudança, não era o que os estudantes colocavam. E aí, os objetivos eram melhorar os resultados das avaliações externas, né? Melhorar, diminuir a evasão. E aí, quando a gente vai analisar como essa proposta se efetiva na rede, a gente percebe não é nenhuma contradição, é uma incoerência. Né? É uma incoerência porque a maior parte dos estudantes do ensino médio de escola pública trabalham. Né? Então, se eles trabalham, eles não podem permanecer em tempo integral, não podem ampliar esse tempo, essa permanência na escola dessa forma. Né? Então, isso não diminui a evasão, isso vai aumentar a evasão. Né? As disciplinas que foram ofertadas também com esses itinerários formativos, que ficou confuso, tanto para os profissionais quanto para os estudantes, também não dá maior sentido, que era o que os estudantes queixavam, né? Que aquelas disciplinas, aquelas aprendizagens não faziam sentido para eles. Então, assim, não tem como a proposta atender aos anseios da comunidade escolar. Mas também, quando a gente pensa no que de fato era o objetivo, né? Não era o que foi dito, mas era o que estava posto, quais eram os objetivos, e aí o que a gente entende que o objetivo posto ou imposto foi uma aproximação com uma concepção de educação, uma concepção de educação neoliberal, né? Que centra a educação como responsabilidade de um indivíduo para uma sociedade com direitos sociais cada vez menores, mais reduzidos, né? É uma sociedade mais competitiva, mais individualizada, esvaziando o sentido da coletividade, da cidadania, das construções democráticas. Então, nesse sentido, o que foi imposto para o ensino médio se concretiza, alcança o objetivo. Mas o que era dito e vendido como propaganda não tem como coerentemente ser alcançado, então não tem como. Né? Então, se distancia completamente. A partir disso, gostaríamos também de trazer um pouco mais da sua tese. Na sua tese, você analisa o novo ensino médio a partir da arena política. Poderia explicar como esse processo se estruturou na Bahia e que disputas, mediações e contradições emergiram durante a implementação da reforma? No cenário da Bahia, tem alguns aspectos que são muito específicos. Quando a gente pensa no processo nacional, a gente percebe que o protagonismo da reforma
está com instituições privadas, né? Os atores são de instituições privadas. A gente tem a Fundação Lehman, Todos pela Educação, e alguns grupos compostos por diferentes fundações e associações e empresas privadas, né? O Itaú Social, entre outros. Na Bahia, existiu, a princípio, um movimento de recusa dessa reforma, né? Tanto do Poder Executivo quanto da comunidade escolar. Porém, num primeiro momento em que esse processo começa a ser implementado, a Bahia é o estado que tem o maior número de escolas que se candidatam a escolas piloto, né? E que seria uma incoerência, porque como é que você coloca um projeto piloto com 50% da rede? Não faz sentido ser um projeto piloto. Mas aí nós fomos analisar também assim, a escola na Bahia, a gente já tinha um processo de privatização que ia chegando, a gente teve é um estado que tem o maior número de escolas estaduais e municipais militarizadas, a gente teve uma tentativa de privatização da gestão das escolas públicas estaduais também, né, que foi barrada, mas existia essa. Então, a gente percebe que esse processo de privatização, de entrada desses atores privados, já estava acontecendo. Quando nós fomos às escolas entender por que o projeto piloto foi implementado em 50% da rede, a gente entendeu que existia uma orientação da Secretaria de Educação para que houvesse essa adesão, porque as escolas que fizessem adesão receberiam um recurso extra. E aí, como nós temos escolas precarizadas, né, que precisam de reformas, que precisam de recursos, era a oportunidade de ter um recurso a mais. Então, os gestores e a comunidade escolar entenderam o seguinte: nós fazemos adesão, recebemos recurso, e aqui nós fazemos uma reedição, um rearranjo desse recurso. Porém, para receber esse recurso, tinha as condicionalidades, né, que era o processo de implementação. Inclusive, tem um questionário que foi aplicado aos estudantes, que era para a escola definir quais seriam os itinerários formativos para aqueles jovens. E as questões que eram padronizadas, foram dadas da secretaria, que as escolas tinham que aplicar para os estudantes, eram todas enviesadas, com perguntas tipo, você não entende que você fica muito tempo na escola? Você não entende que se você fizer algumas disciplinas à distância seria melhor? Né? Então, é a pergunta que já dá uma resposta, né? Que vai indicando um caminho. Mas a maior parte das escolas fez adesão. E aí, depois nós fomos vendo como é que em processo de implantação acontecia. Então, existia formação, existia orientação para que essas escolas, né, fizessem a implantação do novo ensino médio. E aí a gente percebeu que quem fazia formação, quem fazia orientação, eram instituições privadas. Esse processo começou em 2019, 2020 veio a pandemia. E aí, quando começou a pandemia, então a gente teve uma explosão mesmo das instituições privadas, e aí todas as instituições, né? Vivo Telefônica, Itaú, Instituto Bem-Estar, todas as instituições que, inclusive, não tinham ligação com a área de educação, tinham com a área de automobilística, a área bancária, né, e tal, mas não tinham relação com a educação, estavam fazendo formação, oferecendo plataformas educacionais para que o processo de implementação acontecesse, mesmo que em pandemia. E nós fomos estudar essa relação da secretaria enquanto órgão que estava implantando o novo ensino médio, né, mediando essa implantação, e essas instituições. Nós percebemos, através de entrevistas, de documentos, que existia um processo de tentativa de barrar essas instituições. Ao mesmo tempo, era um volume tão grande de material que precisava ser produzido, de respostas que precisavam ser dadas, que a secretaria não tinha como fazer, então foi terceirizando, foi cedendo, e aí essas empresas foram se estabelecendo. Mas, por exemplo, nós analisamos um documento que foi um documento de formação dos professores sobre projeto de vida, feito pelo Instituto Vivo Telefônica. E aí nós verificamos que o mesmo documento que foi produzido para o estado de Goiás tinha um discurso, e o que foi produzido para a Bahia tinha outro. Então, para tentar ter adesão e aceitação nesse contexto, com o mesmo objetivo, muda-se o discurso. Então, fala-se sobre o protagonismo juvenil, sobre a importância de participação, eles fazem uma ressignificação do que seria o empreendedorismo.
mas atendendo ao que estava lá, né, no projeto de reforma do ensino médio, mas discursos diferentes. E eram discursos sedutores. Se eu não tivesse estudado o que eu estava ali, a proposta, eu ia dizer, nossa, mas é perfeita essa formação, porque coloca o jovem como protagonista e a discussão do seu projeto de vida enquanto coletividade, que não aparece em nenhum outro documento, em nenhum outro estado, vai falar sobre o processo de projeto de vida coletivo, assim, encantador. E aí, para a gente ver como essas seduções, né? Então, os professores, os coordenadores, inclusive os técnicos da Secretaria de Educação que estavam naquele momento, né, pressionados por essa implantação, acabam cedendo, né? Vão cedendo e tem os mecanismos de controle, né? Que são os prazos curtos, um volume muito grande de material a ser produzido pelas escolas e a escola não tem como dar conta, então vai terceirizando esse processo e essas empresas vão chegando não só à Secretaria de Educação, mas às escolas também. Né? Então, aí, nesse momento, a gente consegue perceber que a ideologia, o projeto de educação que estava lá no governo federal, que a princípio parecia ter resistência no governo estadual e na rede estadual de educação, cai por terra. Né? Então, a gente tem algumas ressignificações e a gente tem alguns movimentos de resistência. Né? Então, esse projeto ele foi discutido com a comunidade, foi discutido com os professores, mas tem um agente muito importante, um ator muito importante nesse processo, que é o Conselho Estadual de Educação, que por muitas vezes barrou algumas decisões, algumas indicações. Eu participei de algumas reuniões e a gente percebia, por exemplo, o SESI dizendo: nós já fazemos isso, nós podemos trazer esse modelo para vocês. Né? Tem os representantes das escolas privadas também dizendo: olha, isso serve para a escola pública, mas para a privada a gente precisa que tenha adaptações. E o conselho disse: não, se é para educação, é para educação pública e privada, vai ter que implementar na escola privada também. Então, a gente percebeu alguns movimentos de resistência e a gente percebe também o que, na tese, eu tenho uma autora que vai chamar de filantropia né, por interesse. Né? Ela faz, naquele momento, oferece gratuitamente o serviço, estrutura uma base e depois diz, bom, a partir de agora vocês têm que pagar por ela. Né? Então, oferece o que eles chamam de filantropia de risco. Né? Oferece naquele momento e depois né, consegue vender o produto ou tem outros ganhos, né? Porque o que está em disputa não é só o fundo público. A gente tem, pensando em concepção de educação, concepção de mundo, a gente tem também uma disputa da formação né, do homem de novo tipo, desse sujeito que atende à necessidade de uma sociedade, né, que é a sociedade do agora, a sociedade com menos direitos trabalhistas, uma sociedade do empreendedor de si, e a gente tem a disputa pelo fundo público, mas também tem uma disputa pela democracia, né, por processos democráticos, que são construídos, devem ser construídos na escola. A vivência democrática, a vivência da sociedade democrática acontece no primeiro espaço na escola. A partir do momento que os alunos não têm mais espaço de diálogo, de participação, de escolha, existem imposições, essa vivência democrática fica cada vez mais frágil, né? E os processos democráticos vão sendo cada vez mais efêmeros, né? E aí, se você não consegue exercitar, porque a democracia precisa ser um exercício, né? Nesse primeiro convívio, e esse cidadão de novo tipo, esse homem de novo tipo, vai sendo forjado em uma sociedade em que não existe democracia e não existe participação, no mundo do trabalho ele também não vai né, ter essa participação, não vai requerer seus direitos, não vai trazer outras propostas, vai estar sempre submetido, né? Então, Então, ainda sobre esse tema da arena política, que eu acho que talvez seja a grande contribuição que você traz na análise né, da política em si, eu queria que você pudesse explicar um pouquinho para a gente como que aconteceram essas tensões entre esses diversos atores dessa arena política. E aí, falando disso, por exemplo, da relação que houve, por exemplo, entre o Ministério, entre as orientações nacionais via diretrizes curriculares e a Secretaria de Educação, mas também a Secretaria de Educação e os seus subordinados, né, professores, gestores. Queria que você falasse um pouquinho de como é que se deu esse processo dentro dessa arena política. Um dos achados mais ricos, assim que eu mais gostei da pesquisa, foi analisar os documentos norteadores do currículo do novo ensino médio na Bahia.
a princípio eu lia e eu dizia assim, não faz sentido. Então a gente tem um volume que vai falar do empreendedor nessa perspectiva neoliberal. E num outro volume vai falar do empreendedor enquanto o jovem que precisa conhecer a sua realidade para transformá-la e fazer uma transformação coletiva e pensar como coletivamente se transforma uma sociedade, e falando de mobilização. Então, como eu identifiquei essas contradições, eu fui pesquisar como esse documento foi elaborado. Então, as diretrizes do Ministério da Educação diziam, tem uma parte que os estados podem mudar, mas tem um eixo aqui que não muda, né? Então, quando chega na Bahia, os técnicos da Secretaria de Educação, que são professores de educação básica, são técnicos efetivos em sua maioria, não concordaram com isso. Inclusive, houve uma seleção de técnicos para elaborar esse documento, e nessa seleção eles buscavam professores com determinado perfil. E depois foi feito um alinhamento com esses professores através de uma formação que discutia o materialismo histórico dialético. Então, os professores tentaram fazer esse tensionamento, né, de perspectiva de educação e perspectiva de mundo nesse documento, só que existia um limite do que podia ser feito. Então, nesse documento, a gente analisa, existem contradições, mas as contradições são fruto desse movimento de resistência que esses técnicos na Secretaria de Educação tentaram fazer. E é muito interessante ver os diferentes volumes, como eles são construídos. Tem um que vai falar sobre as modalidades de educação, que é riquíssimo, é lindo, mas já tem outros, né? E assim, de um capítulo para o outro, algumas contradições. Mas essas contradições mostram, né, que é um currículo em disputa, né? Que é um currículo que está aí para ser disputado, tanto enquanto documento, quanto na sua implementação, né? Quando chega nas escolas. E aí, quando esse documento chega nas escolas e chegam as orientações, principalmente de redução de carga horária de professores, de ampliação de carga horária de aluno, de imposição do que seriam os itinerários formativos, porque o discurso diz que as escolas, né, podem escolher, os alunos escolhem quais são os seus itinerários, mas também diz assim, já existem itinerários que são naturais naquele ambiente, né? Então, assim, o menino nasceu para isso, vai morrer pensando nisso, não tem uma perspectiva de mudança, um horizonte diferente. Como é que seria isso? Então, quando esses documentos chegam, essas orientações chegam na escola, a gente percebe também as escolas tentando fazer uma ressignificação, né? Tentando fazer arranjos que fizessem sentido para os estudantes e para esses profissionais, tanto no sentido deles terem a mínima condição de trabalho, de garantir que o professor não tivesse 30 turmas em 3, 4 escolas diferentes, e que ele pudesse concentrar, porque é importante que o professor tenha conhecimento de quem são os seus alunos, da comunidade onde ele está. É importante que o professor tenha tempo, né, na escola. O professor não pode ser o sujeito que apenas vai para a escola para dar aulas, né? A aula, ela é uma parte do trabalho do professor e uma parte dessa relação com a comunidade, com os estudantes. O ensino médio rompe com isso. O professor passa a ser o professor horista. Ele vai dar aula e vai embora, né? E as escolas foram tentando fazer essa ressignificação. E aí eu participei de um congresso e aí teve uma professora que disse assim, quando a gente faz essas ressignificações, ainda que a gente entenda que é um movimento de resistência, a gente está fazendo com que o que a gente não concorda funcione. Porque no final, com esses arranjos, foi implementado o ensino médio. Porque a gente foi ajustando, mas ajustando dentro do que ele minimamente precisava funcionar. Então, o professor, e aí a gente tem uma pesquisa no INEP-Data que vai mostrar a distorção da formação dos professores para as disciplinas, né? Então, a gente tem professores de língua portuguesa dando aula de artes, de inglês, de qualquer outra coisa, de educação física, né? Então, assim, o profissional se especializa naquela área, se aprofunda naquela área para discutir aquelas aprendizagens com um grupo de estudantes. Mas o que tem acontecido, o professor tem buscado, como não é sua área de formação, ele busca na mesma internet que o aluno vai buscar o conhecimento. Então, o nível de conhecimento do professor está muito próximo do nível de conhecimento que o aluno consegue alcançar sem a mediação desse profissional, né? Sem a mediação de uma pessoa que se dedicou a estudar e aprofundar isso. E
Mas, assim, isso tem causado, né, o adoecimento dos professores, um esvaziamento, e tem causado que, a meu ver, né, eu tenho acompanhado isso, principalmente no final do ano para cá, um esvaziamento do sentido da escola, que chega aos estudantes, os estudantes assim: "Mas eu estou indo para a escola para quê? Qual é o sentido? Se tudo que eu vejo ali, eu vejo num vídeo, eu vejo, não tem um aprofundamento, não tem uma discussão, e principalmente não tem uma conexão, porque os professores estão na escola apenas para dar aula, não tem projetos, não tem articulação, não tem tempo para isso, né. Então, assim, qual é o sentido da escola? Não tem mais sentido. E a gente tem visto um esvaziamento grande das escolas, e aí um número de faltas grandes, né, dos estudantes, e a evasão. E aí tem um discurso, né, da aprovação automática, que é um erro de interpretação, que faz um sentido, né, a gente pensar numa educação por ciclos e não numa reprovação, né, porque a reprovação coloca no sujeito a responsabilidade por um problema que é da estrutura, né. Mas no final essa estrutura não se responsabiliza, o Estado, a escola não se responsabiliza pela não aprendizagem do aluno, e o aluno não está compreendendo também o que ele está aprendendo ou deixando de aprender, porque aquela escola não está fazendo nenhum sentido para ninguém. Então a gente tem gestores que estão com a intensificação do trabalho, a gente tem professores que estão exaustos com tanto trabalho e não tem fôlego para fazer outras disputas, e a gente entende que isso é uma estratégia. Né? Não é porque, nossa, a consequência foi essa. Não, se gestores, professores e alunos não veem sentido e não têm fôlego para fazer resistência, a implementação do que está imposto fica mais fácil. Né? Então, eu percebo esse processo. Houve uma tentativa de resistência, mas quando chega na escola, até para tentar fazer um arranjo que fizesse algum sentido, a gente consegue fazer um desenho, mas em que essa imposição caiba. Né? E aí agora a gente está vendo as consequências dessa imposição. Né? É isso. Então, a partir do que. Vou falar no microfone. A partir do que você trouxe para a gente, eu gostaria agora de perguntar, pensando especialmente nesses jovens de classes populares, quais têm sido os impactos mais visíveis do novo ensino médio na formação desses estudantes? E em que medida esses efeitos se relacionam com a dualidade estrutural da educação brasileira, que historicamente destina trajetórias formativas distintas para grupos sociais distintos? Na minha pesquisa, eu não me dediquei especificamente sobre essa questão dessa consequência, até porque quando eu terminei a pesquisa, as primeiras escolas ainda estavam terminando a implementação, né, no terceiro ano, mas é um tema interessante. Mas por trabalhar na educação e por vivenciar, né, então como profissional da educação, eu vejo esse esvaziamento de sentido. Né? Então os estudantes não veem muito sentido nessa escola. Por que eu vou para a escola? Por que eu assisto a aula? O que é que a escola me oferece que eu não encontro em qualquer outro lugar? Né? Então, a gente vê uma tentativa de bolsas, né, de redistribuição de renda para que os meninos frequentem, para que os meninos façam as avaliações externas, mas o sentido da educação está esvaziado. Então, a meu ver, a maior repercussão do ensino para os jovens é esse esvaziamento de sentido. E principalmente quando se discute projeto de vida, né, que a gente pensa como eles se apropriaram de um discurso que nós que estamos na escola falávamos, né? Não, a educação precisa fazer parte do projeto da vida desse estudante, da inserção dele no mundo, né? Que a gente vai falar do mundo do trabalho, que é justamente nessas relações, né, desse mundo. Mas esse sentido está esvaziado, né? Não existe esse sentido. Então, os alunos não entendem, e realmente, nem eu, como profissional da educação, entendo que participar daquele espaço seja tão importante, tão significativo para qualquer mudança na vida desse estudante de classe popular, desse estudante do subúrbio, desse estudante que tem tantos outros direitos negados, né? E que não está, talvez, percebendo que o direito à educação, na perspectiva ampliada, no que está dito lá na nossa Constituição Federal, né, de uma educação para a formação integral desse sujeito, está sendo negado também. Então, como não há esse sentido, há um afastamento. Né? Então, os jovens não estão dando valor a esse espaço, e esse espaço, de fato, me parece que está perdendo o valor que antigamente tinha, que é possível ter e que deveria ter.
né, o espaço em que a gente entende de construção de cidadania, de construção de coletividade, de construção de trocas, de construção de uma visão de futuro para um grupo, para si também. Esses sentidos estão sendo esvaziados e aí eles vão se afastando dessa escola. E afastando dessa escola de ensino médio, eles não dão continuidade aos estudos, e aí a gente tem um esvaziamento também de pensar no ensino superior, que também hoje é ofertado, principalmente em instituições privadas, né, de forma bem precária, sem uma seleção, sem uma preparação, né, são cursos mais aligeirados, mais superficiais, e que reforçam essa ideia, né, de que não é preciso ir muito fundo no conhecimento, não é preciso discutir, qualquer informação mais superficial é suficiente. Então, na sua pesquisa, você, ao tratar essa perspectiva da arena política, né, você coloca o estudante não só como um sujeito a ser afetado pela política, mas também como alguém que pode ser um ator, né, nessa política, né? Mas será que, de fato, a gente pode dizer que houve espaço para participação? Você até já comentou um pouquinho, mas eu queria que você tentasse aprofundar um pouquinho isso, para participação, escuta e influência real dos jovens no processo de implementação do novo ensino médio? Quando a gente pensa, né, na ocupação das escolas em 2013, no movimento dos estudantes, né, foi um movimento nacional, né, dos estudantes reivindicando um currículo e mudanças curriculares, mudanças na política, existia esse espaço. Existia o espaço de consulta pública, em que eles opinaram sobre isso. Porém, tudo o que eles construíram foi negado, foi deixado de lado, assim como os outros profissionais também, pesquisadores que foram consultados, foram deixados de lado. Então, depois, como existia uma pressão para que eles fossem ouvidos, foram construídos esses questionários enviesados, né, e que foram respondidos de forma também aligerada na escola, sem espaço para um debate, né, maior, e por isso que eles ficaram apartados desse processo. Né? Mas, assim, existiu sim a intenção, existiu o engajamento desses jovens, mas eles foram retirados desse processo. Né? Mas existiu. Eles tentaram, disputaram esse espaço também. Os jovens fizeram essa disputa. Na sua tese, você analisa o documento curricular referencial da Bahia como um espaço de disputas e negociações dentro da Secretaria da Educação. Poderia explicar como esse documento foi construído e quais contradições internas ele revela sobre o projeto curricular do novo ensino médio no estado da Bahia? Falei um pouquinho, né, mas esse documento ele foi construído por técnicos da secretaria, que foram selecionados para a elaboração desse documento, com um perfil específico, passaram por uma formação que tinha uma orientação de uma discussão, de uma perspectiva de educação voltada para o materialismo histórico dialético, e dentro do que foi possível e do que era imposto do governo federal e das diretrizes federais, houve algum tensionamento. Né? Então, quando nós lemos o documento, encontramos várias contradições. Essas contradições são justamente fruto desse tensionamento, dessa disputa, né, de perspectiva de educação, que eu entendo que os profissionais da educação tentaram fazer aqui no estado da Bahia. Certo. Ainda sobre a questão da organização curricular, de que maneira essa reorganização proposta pelo novo ensino médio, especialmente com essa combinação entre formação geral básica e os itinerários formativos, como isso modificou o acesso do estudante ao conhecimento científico e às possibilidades de continuidade dos estudos na rede estadual da Bahia? Além disso, nesse processo, como os itinerários foram estruturados nas escolas e quais áreas do conhecimento tiveram a maior oferta e até que ponto os estudantes puderam realmente escolher, né, considerando as limitações impostas pela estrutura de cada unidade escolar. Quando a gente analisa a proposta de reforma do ensino médio, a gente percebe nitidamente que há uma centralidade em responder às avaliações externas. Então, a gente vai encontrar uma carga horária sempre maior em língua portuguesa e matemática. Né? As outras áreas do conhecimento são reduzidas, né, e aligeradas. Então, quando a gente fala de acesso ao conhecimento historicamente construído pela humanidade, esse acesso foi reduzido.
né, foi estreitado para que houvesse o treinamento para que os estudantes pudessem responder às avaliações externas e assim melhorar os índices, e esses índices alimentam, dão resposta, né, aos financiamentos da educação, ao financiamento externo, inclusive, né, internacional, que chega para o Brasil, já que a reforma do ensino médio foi financiada, né, por bancos internacionais, por instituições internacionais, inclusive. Então, há esse aligeiramento de todo outro conhecimento que não seja língua portuguesa e matemática, e esse empobrecimento do currículo. A partir desse empobrecimento do currículo, os alunos também vão se afastando, né, desse sentido do que é educação. Quando pensa na formação geral, enxuta, e uma formação dos itinerários, a princípio, a gente pensa, se fosse como funciona nos institutos federais, em que você não tem um esvaziamento do currículo, você tem um acréscimo, você tem uma ampliação, funcionaria. E, a princípio, a ideia que se tinha é que isso iria acontecer. Mas, na verdade, para que coubessem essas outras áreas, o conhecimento, o que era de formação básica foi retirado, né? E não necessariamente o que estava nos itinerários formativos específicos, né, das disciplinas eletivas e específicas, teve uma construção mais sólida. Então, nós temos disciplinas em que, justamente pelos professores não terem a formação adequada ou não terem metas definidas, não tem uma consolidação do que se deve ensinar nesse itinerário formativo. Então, passa a ser uma formação muito superficial. Então, esvazia o que seria a formação básica em nome de uma formação específica, só que essa formação específica não acontece porque, de fato, ela não está estruturada para acontecer, né? Então, e sobre a escolha dos alunos, as escolas não tiveram a oportunidade de escolher diferentes itinerários. Então, foram impostos de acordo com a estrutura física, a localização, a disponibilidade de professores. Então, não teve absolutamente nada a ver com a possibilidade do estudante escolher o itinerário. Era o que tinha dentro daquela estrutura e que podia ser oferecida para o aluno minimamente, né? Foi o que aconteceu de fato. Então, ainda falando sobre os itinerários formativos e a questão curricular, quais foram os principais efeitos das mudanças curriculares no novo ensino médio sobre o trabalho docente na rede estadual da Bahia, considerando a redistribuição de cargas horárias, a criação de novos componentes, a formação improvisada e as pressões decorrentes dessa reconfiguração do currículo, para aprofundar um pouco mais a discussão? Principalmente, dois pontos, né, nessa questão podem ser destacados. O primeiro ponto, que é esse afastamento do atendimento da disciplina que o professor ensina com a sua formação. Então, a gente tem esse afastamento. E o outro ponto é uma intensificação absurda do trabalho do professor, que tem adoecido cada vez mais e que tem atendido a diferentes disciplinas, um número cada vez maior de turmas e um sistema cada vez mais burocrático, que tem transformado o trabalho docente num trabalho burocrático, né? De lançar planejamento, executar planejamento, lançar nota, lançar frequência de 20, de 30 turmas, né, com carga horária reduzida. Então, o professor que tem 50 minutos para dar determinada aula, o tempo que ele entra na sala, que ele faz a chamada, minimamente se relaciona com o aluno no sentido de dar um bom dia, boa tarde, de saber como é que você está, como é que foi tal coisa, acabou a aula, né? Então, tem um esvaziamento, um aligeiramento das aulas, dos conteúdos que poderiam ser construídos e discutidos com os alunos, né? E isso tem gerado o esvaziamento do sentido, né? A alienação do trabalho do professor, no sentido que não tem sentido o trabalho que ele tem executado em sala. E isso adoece, né? Tem adoecido cada vez mais os profissionais que têm buscado se afastar, né, da profissão. A gente tem percebido isso. Bem, você na sua tese também fala muito sobre a questão dessa nova lógica da gestão da educação, né? Então, de que forma, como essa implementação do novo ensino médio se articula com essa lógica da nova gestão pública e de que forma isso intensificou o trabalho docente na rede estadual da Bahia? Então, a nova gestão pública é uma estratégia de implementação da lógica neoliberal. Então,
a lógica ela precisa ser imposta de alguma forma e a estratégia é a nova gestão pública. A nova gestão pública, com um discurso, né, de aumento da produtividade, de melhora de resultados, vai criando cada vez mais mecanismos de controle do trabalho do professor, do trabalho do gestor, de funcionamento da escola, através de avaliações externas, de plataformização, de manuais prontos a serem executados. E aí a gente precisa dizer que também é através da intensificação do trabalho. Né? A partir do momento que o trabalho é intensificado, não há espaço para reflexão, não há espaço para resistência. Então, essa nova lógica, né, ela é imposta pela nova gestão pública. Né? E os mecanismos são renovados a cada semestre, a gente vê uma nova avaliação externa, a gente vê um novo sistema, novas diretrizes que vão chegando e que intensificam cada vez mais o trabalho da comunidade escolar como um todo e vai eliminando qualquer possibilidade de resistência, de ajuste, né, de resistência mesmo, né, de uma contra-hegemonia, um movimento de contra-hegemonia é o que está sendo imposto. Né? Então, continuando nessa lógica, o novo ensino médio foi apresentado com um discurso de inovação, autonomia e protagonismo, que você já tinha falado com a gente anteriormente. A partir da sua pesquisa, como essas promessas se confrontam com a realidade do trabalho docente nas escolas da rede estadual da Bahia? É um pouquinho como eu estava falando, né? Os mecanismos de imposição que foram trazidos para os docentes e para a gestão como um todo eliminam qualquer possibilidade de protagonismo, de autoria dos professores e dos estudantes também. Né? São modelos prontos, é um sistema aligerado, é um sistema superficial, que vai afastando as relações humanas desse processo, né? Vai deixando cada vez mais distante e que vai inserindo cada vez mais esse discurso da individualização, da competição, do empreendedor de si, de cada um ter que saber como sobreviver e como resolver as questões individuais e afastando esse sentido de coletividade, inclusive nos grupos de professores, nas comunidades escolares, né, que antes se reuniam, que debatiam, que construíam propostas, que construíam projetos, agora não tem mais esse tempo, não tem mais esse espaço, e essa lógica vai sendo afastada, né, cada vez mais. Inclusive, o ranqueamento das escolas em relação aos resultados, o ranqueamento dos resultados de turmas, o ranqueamento dos resultados de professores, né, tem ampliado essa ideia de competição. E aí, quando tem competição, não tem mais união, não tem mais coletividade, não tem projeto coletivo, nem no corpo docente da gestão e nem com os estudantes. Bem, diversas pesquisas têm mostrado que o novo ensino médio foi fortemente influenciado por grupos privados, fundações empresariais e discursos tecnocráticos associados à gestão por resultados e ao empreendedorismo. Na sua tese, como esses atores e narrativas aparecem moldando o desenho da política e orientando a implementação do novo ensino médio na Bahia? E de que forma essa lógica empresarial impactou as decisões curriculares e as prioridades da Secretaria Estadual de Educação? Então, esse discurso do novo ensino médio é um discurso que vem sendo construído e que vem ocupando espaço há algum tempo já, a partir da década de 90, especialmente depois a partir dos anos 2000, na educação. E aí, no cenário nacional, nós temos os atores das instituições privadas, né, os atores de instituições de interesse privado, começam a ocupar os espaços de construção de discurso sobre a reforma, apontando o que seria melhor, quais são os diagnósticos, o que é que tem de certo e o que tem de errado na educação pública. E eles começam a ter espaço nas mídias, nas diferentes mídias, que vão reforçando a autoridade dessas instituições em trazer diagnósticos e também trazer os caminhos, né, que deveriam ser seguidos. No sentido de conformar na sociedade a ideia do que é o certo, do que é o errado, de quais são os problemas e de quais são as possíveis soluções, né, que essas instituições já trazem como resposta e como caminhos a serem construídos. Então, nesse cenário nacional, eles ganham esse protagonismo e começam a difundir essas ideias. Quando chega na reforma no nível estadual,
essas ideias já estão consolidadas enquanto encaminhamento dessa política, né? E como essa difusão na mídia ela é massiva, chega para a sociedade, depois de tantas repetições, como uma verdade. Né? Não, os contrapontos, as outras opiniões, elas são silenciadas, são invisibilizadas. Então, quem não participa dessas discussões através da pesquisa ou da vivência das escolas, dos profissionais, ouve apenas o que essas instituições de interesse privado estavam dizendo, as propagandas televisivas, nos jornais, né, que apareciam a todo tempo. Então, a sociedade assimilou essa ideia, né, de que a mudança do currículo necessária era aquela, que atendia às exigências dessa concepção neoliberal de educação e de sociedade. Quando chega na Bahia, essa concepção já está difundida, existem esses movimentos de resistência, mas o espaço desses atores de interesse privado já estava consolidado nesse processo. Né? E aí, ainda que no momento, na Bahia, houvesse, em um primeiro momento, um movimento de resistência à entrada dessas instituições, e quando elas começam a entrar, porque existiam algumas condicionalidades para recebimento de recursos, para elaboração de documentos, por exemplo, os estados precisavam elaborar os documentos de referência. E existia uma indicação do MEC, da consultoria de tal empresa, que precisava organizar esse processo de construção. Né? Então, já existia diretrizes do governo federal para os estados, né? Das empresas que iriam fazer, que iriam acompanhar essa construção. Então, veio do governo federal, o governo estadual tentou fazer alguns movimentos de resistência, não conseguiu, tentou fazer alguns filtros, mas aí veio a pandemia, e aí realmente com a pandemia houve a invasão mesmo, né? A ocupação de todos os espaços por conta dessas instituições privadas. Né? Então, os espaços de resistência foram sempre cada vez mais sendo reduzidos. Ao passo que, e aí não é, a gente tem que pensar que isso é estratégico, né? Não é algo que vai acontecendo sem um planejamento. Então, ao passo que os professores resistiam de alguma forma, era elaborada uma estratégia para minimizar esse processo de resistência aqui, a do Estado, a condicionalidade na transferência dos recursos para as escolas também. Então, bom, as escolas precisam do recurso, mas nós só vamos dar o recurso se você implementar, se você atender essas metas, se você fizer essas mudanças. Então, essa estratégia de controle também através do financiamento do recurso, tanto que vinha para o governo federal, do governo estadual, quanto o recurso que chegou às escolas, né, também são essas estratégias de controle. E esse recurso chega considerando o atendimento àquela diretriz. E essas diretrizes foram elaboradas pelas instituições de interesse privado. Né? Então, fica muito claro que todo o documento ele é elaborado, ele é capitaneado, todo esse processo é capitaneado por esses institutos e fundações. Inclusive, tem relatos sobre até a participação dessas fundações privadas em atividades de formação de professores, não é isso? Isso. Você tem um relato para fazer sobre esse tema? Tem essa da Fundação Vivo, que para mim foi muito marcante, né, que eu coloquei. A Fundação Vivo elaborou um documento específico para a Bahia. Ela já tinha uma formação que era ofertada nas redes estaduais. Quando chegou na Bahia, os técnicos da Secretaria de Educação rejeitaram aquele material. E então ela reformulou um material específico para a Bahia. E nesse material, eles mudaram alguns termos, mudaram algumas colocações. E aí, por exemplo, o projeto de vida falava de projeto de vida coletivo, falava de uma formação ampliada, falava da perspectiva de educação integral, coisa que naquele outro documento que, por exemplo, eu fiz uma comparação com o material que foi elaborado para o estado de Goiás, não tinha. Né? Da mesma fundação. Da mesma fundação. Mas de qualquer forma, ela fez parte. Conseguiu entrar. E, especificamente, quando eu fiz uma entrevista com técnicos da Secretaria de Educação para entender por que uma secretaria que tem técnicos tão bons, né, cedeu para que as empresas fizessem essa formação. E aí os técnicos disseram que eles elaboravam propostas e que quando chegavam para apresentar, né, a chefia imediata, diziam assim, não, o Ministério da Educação disse que é com essa empresa. Precisa ser com essa empresa, precisa ser com esse formato.
e em alguns momentos eles elaboravam algum material, e aí existia uma pressão muito grande do Ministério da Educação com prazos curtos e não tinha tempo hábil para que fosse então eles diziam assim, bom, a gente não consegue, mas já tem tudo pronto aqui, a empresa já traz tudo pronto, o pacote, os relatórios já vão vir prontos. Então, com essa pressão, né, que é um outro mecanismo, né, de controle, a secretaria acabou cedendo também. Então, trazendo um pouco do que foi discutido anteriormente, sobre a reforma que ela foi defendida publicamente com base nas ideias de inovação, protagonismo juvenil, flexibilização e educação para o empreendedorismo, para aprofundar um pouco mais sobre essa questão. A partir da sua análise, como esses discursos funcionam politicamente e se eles de fato ampliam a autonomia dos estudantes ou acabam servindo como justificativas para aprofundar as desigualdades, restringir o acesso ao conhecimento científico e legitimar uma formação voltada para a adaptação ao mercado. Apesar do discurso que vai falar sobre essa autonomia e protagonismo dos jovens na educação, não é possível verificar isso no cotidiano escolar. Então, não há autonomia no sentido, por exemplo, da escolha do itinerário, não há autonomia na escolha, por exemplo, de disciplinas eletivas, porque são ofertadas aquela que a escola consegue organizar. Não há autonomia dos estudantes no sentido de escolher os turnos, inclusive, em que ele vai estudar, tempo integral, tempo parcial, como é que esses tempos vão funcionar. E a autonomia do estudante, a gente imagina que a escola vai dar um espaço para que esse estudante e o grupo de estudantes protagonize, mas não há mais esse espaço, não há tempo para esse protagonismo do jovem, para a participação de jovens em projetos de desenvolvimento científico, de interação com a comunidade, de extensão, não há mais esse tempo. E não há também mais os professores que consigam acompanhar essa proposta, já que os professores estão sobrecarregados. Então, o discurso fala de uma autonomia e desse protagonismo, mas na prática isso não é verificado nas escolas. Bem, para a gente fechar aqui, eu queria uma opinião sua sobre o que tem acontecido no Brasil inteiro nesse momento, que é uma tentativa de resistir à implementação do novo ensino médio, os impactos que isso teve principalmente na formação geral básica, né? Então a gente tem visto uma mobilização em especial dos professores de filosofia e sociologia em todo o país. Aqui na Bahia, né, a gente apresentou ao deputado Wilton Coelho, através do nosso programa Informa, um projeto de lei, que é o projeto 25.595 de 2024, que pretende garantir 2 tempos de aula para todas as disciplinas da formação geral básica, e no âmbito nacional está sendo discutido agora no Senado Federal uma iniciativa que surgiu a partir da Associação Brasileira de Ensino de Filosofia e também a partir da Associação Brasileira de Ensino de Ciências Sociais, ambos na tentativa de garantir a obrigatoriedade de pelo menos 2 tempos para essas disciplinas nos 3 anos de ensino médio. Inclusive, agora está tendo uma enquete nacional de apoio a essa iniciativa. Até nas nossas redes vocês podem curtir lá o link para poder acessar e dar esse apoio no Senado Federal. Como é que você entende essas iniciativas? Você acha que essas iniciativas, nesse contexto que a gente está de já implementação do novo ensino médio, são caminhos viáveis para a gente reforçar essa formação um pouco mais crítica? Eu queria ouvir um pouco da sua avaliação sobre esse tipo de iniciativa. Eu penso que todo movimento de resistência ele é válido e ele tem resultados. Né? Nada está dado, tudo está em disputa. Né? Se o que a gente tem agora não é satisfatório, e do mesmo modo que a gente entende que são construídos mecanismos para que as nossas resistências sejam cada vez mais minadas, nós também temos a capacidade de pensar em outras estratégias de resistência e de enfrentamento. Penso que os professores têm feito, né, alguns enfrentamentos, mas é preciso que organizações façam isso. Então, a gente precisa que os sindicatos, a gente precisa que conselhos estaduais, fóruns de educação, que o Poder Legislativo se implique também nesse processo para que haja essa mudança. Mas, sim, é possível resistir. Eu vejo que a nossa juventude é forte, a nossa juventude pensa em possibilidades, e eu penso que a escola é um lugar privilegiado para que esses movimentos de resistência sejam construídos, né? Sejam implantados.
e é sim possível pensar em possibilidades de mudança. Às vezes a gente precisa parar um pouquinho, tomar um fôlego para continuar. E talvez isso tenha acontecido agora, né? A gente tomou essa mudança, tentou entender o que estava acontecendo, fizemos movimento de resistência, alguns mecanismos de opressão foram implementados, agora a gente está também entendendo como é que a gente faz para resistir a esses mecanismos de opressão e para tentar resistir novamente e mudar. A política ela é dinâmica, ela não é definitiva, ela pode ser mudada a qualquer tempo, desde que haja o tensionamento, né, que as disputas nesse processo, nessa arena, que não está finalizada, ela continua. Então, existem ainda outros interesses em disputa e os nossos interesses enquanto sociedade civil, enquanto estudante, também têm um peso, né? É importante que a gente se organize e se articule para que esse peso seja cada vez mais forte, né? Para que a gente ganhe cada vez mais força para enfrentar essas outras pessoas também que estão, né? Essas outras instituições que também estão disputando conosco essa política e essa proposta de novo ensino médio. Então, assim a gente finaliza esse episódio de hoje do nosso podcast. E queremos agradecer a todos que participaram desse episódio, da construção dele, e a Micaela, que pela sua presença, generosidade, em compartilhar com clareza a sua pesquisa, as suas reflexões nos ajudam a compreender com mais profundidade os caminhos, os impasses e as disputas que atravessam o novo ensino médio na Bahia e no Brasil também. E é um privilégio poder ouvir alguém que transforma a pesquisa em instrumento de leitura crítica da realidade. Agradecemos também, como já foi falado, a todos e todas que estão aqui presentes com a gente. Esperamos que este episódio tenha provocado novas questões, iluminado algumas contradições e fortalecido também a vontade de que todos se unam coletivamente para uma educação pública de qualidade. Seguimos juntos, aproximando ciência e sociedade e universidade, escola, pesquisa e vida concreta. Até o próximo episódio, pessoal. Obrigado. Eu que agradeço.